Na região de Galileia, nas proximidades do Mar da Galileia, havia uma pequena vila chamada Quefar-Nahum. Lá vivia um camponês chamado Eliabe, conhecido por sua generosidade e bondade. Eliabe acreditava firmemente nas palavras das Escrituras e vivia sua vida ajudando os outros sempre que podia. Sua fé em Deus era inabalável, e sua vida refletia essa devoção em cada ato de generosidade. Certo ano, uma grande seca atingiu a região. As chuvas cessaram e o sol implacável secou as terras férteis. As colheitas começaram a falhar e os poços começaram a secar. A fome e a sede ameaçavam a vida de muitos, e as pessoas começaram a se desesperar. Eliabe, porém, nunca perdeu a fé. Ele orava todos os dias, pedindo a Deus por chuva e pela sobrevivência de sua vila. Apesar de seus próprios campos estarem secos e suas provisões diminuírem, Eliabe continuou a ajudar seus vizinhos, compartilhando o pouco que tinha. Ele dizia: Deus nos abençoará se permanecermos fiéis e ajudarmos uns aos outros. Suas palavras e ações deram esperança a muitos na vila, mas também despertaram dúvidas e críticas em alguns que não entendiam sua generosidade. Certa noite, enquanto Eliabe estava ajoelhado em oração, um anjo do Senhor apareceu a ele. O anjo, envolto em uma luz brilhante, disse: Eliabe, suas orações e atos de bondade chegaram aos céus. O Senhor está satisfeito com sua generosidade e fé. Amanhã, vá ao mercado da cidade e compre a última saca de trigo com as poucas moedas que lhe restam. Distribua o trigo entre os necessitados, e você verá a glória de Deus. Eliabe, sem hesitar, obedeceu à mensagem do anjo. Na manhã seguinte, ele pegou suas poucas moedas e foi ao mercado. Lá, comprou a última saca de trigo, apesar dos olhares céticos dos outros camponeses que acreditavam que ele deveria guardar para si mesmo. Alguns até o advertiram: Eliabe, você está arriscando a sobrevivência de sua família. E se a seca continuar? Mas Eliabe, com um coração cheio de fé, respondeu: Deus proverá. Ele sempre cuidou de nós e não nos abandonará agora. De volta à vila, Eliabe começou a distribuir o trigo entre os necessitados. Cada vez que retirava um punhado de trigo da saca, ele orava: Senhor, multiplique este alimento para que todos possam comer. Para espanto de todos, a saca nunca se esvaziava. Parecia que quanto mais Eliabe dava, mais trigo havia na saca. Os moradores da vila ficaram maravilhados e se reuniram ao redor de Eliabe, louvando a Deus por seu milagre. A notícia se espalhou rapidamente, e a fé dos moradores foi renovada. A generosidade e a fé de Eliabe haviam trazido um milagre em tempos de grande necessidade. O milagre do trigo foi um sinal claro de que Deus estava com eles, e isso trouxe um novo vigor à comunidade. As famílias se uniram, ajudando-se mutuamente, e a vila inteira começou a recuperar a esperança. A seca ainda persistia, mas a comunidade, inspirada pela fé de Eliabe, encontrou novas maneiras de sobreviver e prosperar. A seca continuou, mas o espírito de comunidade e ajuda mútua cresceu entre os moradores de Quefar-Nahum. Eliabe foi um exemplo de fé e generosidade para todos, e então, após várias semanas, as nuvens começaram a se formar no céu, e uma chuva abundante caiu sobre a terra, revivendo os campos e enchendo os poços. Os moradores se reuniram para agradecer a Deus, e Eliabe, humildemente, lembrou a todos: nunca duvidem do poder da generosidade e da fé. Deus provê para aqueles que confiam nele e ajudam ao próximo. Reflexão. A história de Eliabe nos ensina que a fé verdadeira não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que nos impulsiona a agir com bondade e generosidade, mesmo diante das dificuldades. A fé de Eliabe, demonstrada por suas ações, trouxe um milagre que não só alimentou os corpos dos necessitados, mas também alimentou suas almas, renovando sua esperança e confiança em Deus. Nos momentos de crise, é fácil se desesperar e fechar o coração. No entanto, a história de Eliabe nos lembra que é precisamente nesses momentos que nossa fé e generosidade são mais necessárias. Ao dar o pouco que tinha, Eliabe mostrou que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em compartilhar. Esta história também nos convida a refletir sobre nossa própria vida e fé. Somos chamados a ser como Eliabe,
a viver de maneira que nossa fé se manifeste através de nossos atos de bondade e generosidade. Assim, podemos ser instrumentos de milagres na vida de outras pessoas, trazendo luz e esperança onde há escuridão e desespero. Que possamos aprender com Eliabe a manter nossa fé viva, mesmo nos momentos mais difíceis, e a sermos sempre generosos, confiando que Deus provê para aqueles que confiam nele e ajudam ao próximo. E assim, como a vila de Quefarnahum, nossas vidas e comunidades também podem florescer, guiadas pela luz da fé e da generosidade. Se você se sentiu inspirado pela história de generosidade, fé e esperança que compartilhamos hoje, inscreva-se no canal para não perder futuros conteúdos inspiradores. E não se esqueça de compartilhar esta história com seus amigos e familiares, para que possamos espalhar essas mensagens positivas juntos. Obrigado por fazer parte desta jornada conosco.